Vamos então avançar agora para a lição da quarta-feira, onde vamos ver os outros dois argumentos que são colocados. Eu havia mencionado terça, mas eles estão na quarta. E vamos ver aqui então como Jesus aparece a Maria Madalena, está nos versos 9 a 20, e como Jesus também vai aparecer àqueles dois discípulos que Lucas vai identificar como estando a caminho da cidade de Emaús, da vila de Emaús. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui que esta porção ela está interrelacionada com aquilo que já está sendo descrito. Maria Madalena, ela também vai ao túmulo, mas Jesus aparece especificamente para ela. E João faz uma descrição no seu evangelho acerca desse encontro de Jesus com Maria Madalena, muito, muito comovente. Nós, infelizmente, não podemos dedicar tempo para isso, mas merece leitura, merece meditação, merece a nossa reflexão sobre esse encontro de Jesus com Maria Madalena. Estes dois homens que estavam saindo de Jerusalém, indo para Emaús, e finalmente a quarta vez e a terceira que Jesus aparece, mas a quarta menção, Jesus apresentando-se aos discípulos. Então a primeira pessoa a ver Jesus vivo foi Maria Madalena. Outras mulheres também ouviram. Mateus faz essa menção, Marcos não, mas Mateus menciona isso. E o autor faz uma consideração muito interessante, que é significativo que as mulheres foram as primeiras testemunhas oculares do Jesus ressurreto. E foram também as primeiras a contar sobre a ressurreição. E ele introduz aqui eu nunca havia pensado nisso, mas muito interessante, que as mulheres no mundo antigo não eram aceitas como testemunhas, não tinham crédito. Então era de se esperar que um testemunho aceitável viesse da parte de homens. Mas justamente os homens para quem foi apresentado esse testemunho já em segunda mão, eles não acreditaram. Então veja, uma grande verdade, uma notícia maravilhosa, ela foi justamente espalhada pelas fontes menos prováveis. Isto é mais um argumento favorável à ressurreição. O que era de se esperar, o natural, que os homens testemunhassem, mas não, foram as mulheres que testemunharam. E esta conjuntura, né, levam os apologistas, diz aqui no terceiro parágrafo da pergunta 5, a destacar o fato de que elas foram as primeiras a ver Jesus com evidência, e isso também atesta a veracidade. Olha que coisa da ressurreição de Jesus. Eu nunca havia pensado nesse aspecto e achei muito relevante. Depois, um destaque especial para aqueles dois discípulos que estão a caminho de Emaús. E Lucas faz essa descrição com bastante ênfase no capítulo 24, e eu quero ler apenas o versículo 21, porque ele dá uma ideia para nós, ele registra aqui um aspecto muito interessante de como se sentiam os discípulos. É uma percepção muito significativa. Diz assim, Lucas 24, 21, ora, os dois no caminho de Emaús falam para Jesus: nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucedem. Olha que interessante. Eles esperavam que Jesus fosse redimir. Essa palavra redimir é que fosse recolocar Israel na sua posição de independência, de não submissão, de não subjugação do Império Romano. Essa era a expectativa e esse era o motivo pelo qual todos estavam muito acabrunhados, além da questão pessoal, além da tristeza pessoal, pelo relacionamento que tinham com Jesus, o abatimento causado pela dor da morte de Jesus, mas a frustração de que o reino não seria estabelecido. Jesus havia falado tantas vezes para eles que não era isso que ele havia vindo realizar, mas eles não compreenderam. E é significativo como esses dois discípulos que não pertenciam aos 12, aos 11 agora, eles voltam imediatamente, depois de identificarem
que Jesus estivera com eles quando Jesus ora, eles veem as marcas da sua crucifixão, eles voltam e novamente os discípulos não acreditam. Eles não aceitam esse testemunho. Isso está no 16, verso 13. E agora então, o sétimo argumento, muito interessante para a ressurreição de Jesus. Se os seguidores de Jesus, diz o autor, tivessem inventado essa história, a história da ressurreição, então por que os discípulos teriam reagido dessa forma, negando, não aceitando, como o próprio Senhor Jesus menciona no verso 14, com dureza de coração? Então, desde a prisão de Jesus até as suas aparições, os evangelhos retratam os seus discípulos mais próximos fazendo o quê? Fugindo, negando, duvidando, se escondendo. Isso não faria sentido se essa história fosse inventada. Mais um argumento. Entretanto, a proclamação posterior, ousada, inabalável do Cristo ressurreto e a esperança que ela oferece são também evidências da veracidade destas afirmações sobre a ressurreição de Jesus. E aqui então vem uma pergunta no final da quarta-feira para a nossa reflexão: como evitar a armadilha da incredulidade? Por que devemos nos ligar ao Cristo vivo? Para nós pensarmos, não é? Será que você também duvida da ressurreição de Jesus? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo apresenta este assunto de uma forma muito significativa. Ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Que sentido faz nós vivermos o Evangelho? Se Cristo não ressuscitou, nós também não iremos ressuscitar. Que propósito, que sentido faz nós sermos cristãos? Se assim fosse, nós seríamos os mais miseráveis de todos os seres humanos. E então Paulo termina o seu capítulo de uma forma maravilhosa, dizendo que quando ele se manifestar, então aquilo que é corruptível vai se tornar incorruptível. Num abrir e num fechar de olhos, nós seremos ressuscitados e seremos transformados para aqueles que estiverem vivos. Que emoção, que esperança maravilhosa. Que Deus nos ajude a estarmos fora da armadilha, da dúvida, e que a crença na ressurreição seja uma das fortes esperanças que norteiam a nossa vida. Aqui colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.